O Pennywise já sabia da existência do Rich Tozer e como isso explica o porquê ele estava obcecado na Marge e como isso vai se conectar com a segunda temporada. Como o poder da amizade salvou o dia, o que é esse poder dos pilares que impediram o Pennywise de escapar de Derry, qual a origem dessa névoa congelante em Derry e onde que ele está indo com aquelas crianças flutuando. O que é essa árvore Maturin que a Rose deu pro Dick recuperar a sua sanidade, Beverly aparecendo, Shaw de frente pra coisa e o retorno do nosso menino. Tudo isso e muito mais nesse vídeo onde vamos falar do último episódio de Bem-vindos a Derry. Vamos comentar e explicar tudo o que aconteceu, já que tivemos muitas coisas importantes, revelações, respostas, tudo isso que nos levou para o grande final. Com tantas coisas legais para se falar, seja das conexões com o futuro e principalmente sobre o passado. Lembrando que esse vídeo vai ter spoilers do episódio 8, o último da temporada. Então se vocês ainda não assistiram, saibam que eu estarei falando de tudo. Então bora pro vídeo que ele está muito bom. No episódio passado, Will foi levado pelo Pennywise, que de repente acordou do seu sono. E apesar das teorias por aí, agora nesse episódio ficou claro o porquê que ele interrompeu o seu sono, e isso justifica o porquê que ele foi atrás do Will e depois foi na escola. Eu acho legal já explicar isso logo agora, para podermos dar seguimento com mais clareza do que a coisa quer. E bom, quando Shaw ordena que o pilar fosse destruído, uma brecha nessa prisão em Derry é aberta. E apesar da coisa ter criado, alimentado Derry para que ela pudesse se alimentar das pessoas que viviam ali, duas coisas motivaram ela a abandonar esse lugar. E para quem não sabe, Derry vive enquanto a coisa viver. As duas estão conectadas. Tanto que depois dos eventos que levaram à morte do Pennywise na parte 2, Derry também sofreu com isso. No caso, no livro, é causado por uma grande tempestade que causa muitos danos na cidade que eles não conseguem reparar. E isso impede que a cidade continue evoluindo. Inclusive, anos depois, no livro O Apanhador de Sonhos, o Pete, quando passa de carro por Derry, descreve que a cidade parecia uma cidade fantasma, morta, deserta e sem alma. E a sua alma era a coisa. E isso é porque Derry e o Pennywise estão conectados. Então, na série, quando o Pennywise decide partir da cidade para fugir daquela prisão, a cidade morreria. E essa névoa simbolizava isso, a morte fria e vazia, que inicialmente serviu para o Pennywise poder transitar por Derry atrás das crianças que ele levaria junto com ele, igual fez no século XVIII. Mas se Derry fazia parte dela e ela usava essa cidade para poder se alimentar, por que ele decidiu abandoná-la? Bom, como ela mesma diz, primeiro que ela estava cansada de se sentir aprisionada. E esses pilares, quando eles estão conectados, ele continua afetando diretamente a coisa, limitando o seu poder. Inclusive, vou explicar um pouco mais como elas funcionam mais pra frente. E o segundo fator é que o Pennywise já sabia que ele seria derrotado pelos Losers, mas como ele não conseguiu interferir nessa linha do tempo para afetar no futuro, ela decide ir embora de Derry. Claro que quando ela vê a Marge em seu caminho, ela vê essa oportunidade. Ela conseguiria realizar o seu desejo de acabar com ela e com as raízes do Rich Tozer. Sobre essas conexões com as linhas do tempo, eu tenho muita coisa ainda para falar sobre, mas vamos deixar mais para frente quando chegar nesse momento. O ponto é que ao sentir que uma porta se abriu, o Pennywise percebeu uma pequena oportunidade de fugir, por isso colocou essa névoa, a mesma que usou em 1719, quando 91 pessoas que estavam na fundação de Derry desapareceram sem deixar nenhum rastro, como mencionado pelo Ben em It, a Coisa parte 1. E esse inverno que ele menciona deve ter sido causado pela mesma névoa, por isso que a Coisa conseguiu levar todas aquelas pessoas com tanta facilidade. Ele até menciona que a única pista que eles tinham do paradeiro dessas pessoas foi um rastro de sangue que levava até esse poço, aquele mesmo que fica na casa da rua Neighbot. E sabemos que ela também deixou aqui esse rastro que as meninas usariam para seguir ela. Só que diferente do século XVIII, onde as pessoas estavam tudo concentradas num lugar só, aqui nos anos 60 ela não tinha como ir de casa em casa pegando essas pessoas, então ela vai direto aonde ela sabe que tem uma concentração maior de crianças, que é na escola. E ela também se aproveitou que o Will estava sozinho, se apossou dele porque ele também era o pai do Mike, um dos Losers que acabaria derrotando ela no futuro. Então ela aproveitou aqui e falou, pô, já vamos acabar, né, com uma dessas raízes aqui também. Bom, agora que a gente entendeu o que a coisa queria e o que era essa névoa, vimos que após ela pegar o Will e tirar as pessoas das ruas, ela foi direto para a escola, onde ela enganou todo mundo. Obviamente, precisou
matar alguns adultos, mas após encurralar as crianças naquele auditório e apresentar para elas o seu show de horror, cantando alegre ali, todo bobão, causando esse contraste de terror divertido, né, em quem tá assistindo pelo menos, não em quem tá ali, ela cria esse terror em quem estava assistindo ela, pois ela precisava desse medo nas crianças, e o Pennywise colocaria ela sobre as luzes da morte. Já expliquei no vídeo anterior tudo sobre essas luzes, como ela funciona, o que faz, o porquê que ele usa elas, e basicamente ao entrar em contato, né, com a sua forma real, que são essas bolas de energia, a pessoa acaba enlouquecendo, e com isso a coisa consegue colocar elas para flutuar em um transe, e dependendo da quantidade de tempo que elas estão em contato com essas luzes, ela pode acabar morrendo ou enlouquecendo, mas que no geral só faz elas levitar. Bom, sabendo que a Roni, a Marge e a Lily estavam juntas e estavam com o pilar, que tornava elas mais fortes, a coisa precisava atrair elas para si. Por isso colocou todos aqueles cartazes para elas entenderem o que aconteceu, e acredito eu, ainda matou o leiteiro para deixar disponível para elas o carro que elas usariam para chegar até ela. Tá vendo como essa coisa ela é esperta, né? Pennywise criou essa armadilha para atrair elas. E bom, o Pennywise ele realmente não queria deixar nenhuma ponta solta. Então quando o Leroy chega na casa dele, na base militar, e liga pro Will para saber se ele estava bem, estava seguro, a coisa retorna a ligação para ele, e o Leroy descobre que o filho foi levado, e isso obviamente desperta nele esse terror, esse desespero, algo que eu venho falando desde o segundo episódio, é que apesar de ele não sentir medo por conta da lesão que ele teve em seu cérebro, que impede ele de ter esse sentimento, a sua família continuava sendo seu ponto fraco, e o Pennywise percebeu isso muito cedo, e é por conta disso que ele vai recorrer à única pessoa que pode ajudá-lo, o Dick, que não estava indo muito bem, e quando vê ele resiste, não quer ajudar, não quer saber do Leroy, e ainda considera se desviver, já que as vozes em sua mente estavam tão pesadas que ele não conseguia se controlar. E acredito também que por ver as vítimas da Black Spot, ele se culpava por não poder ter feito nada que pudesse salvá-los, incluindo o próprio Rich. E o fato de ele estar em Derry intensificava mais ainda essa situação, porque a gente sabe do histórico dessa cidade de violência, mortes e tragédias, que fazia com que tivesse mais espíritos perturbados. Mas como ele não podia ver uma criança em perigo, quando o Leroy fala que a coisa levou o Will, isso desperta o interesse no Dick, mesmo ele estando ali, sabe, bem perturbado. E como ele fala pro Leroy que o vínculo de uma mãe e de uma criança era muito mais forte, ele decide levar o Dick até a Charlotte, que ele já sabia que estava na casa da Rose. Obviamente que a Charlotte fica furiosíssima quando descobre sobre o Will, até porque ela e o Will só voltaram pra Derry porque o Leroy garantiu que não tinha perigo. Mas essa situação era muito mais complicada. A Rose sabia que não adiantava só encontrar ou saber onde o Will estava, porque eles não teriam força para enfrentar a coisa. Então ela sugere que eles fechassem essa porta que estava aberta, pois ela sabia que era por ela que a coisa estava tentando fugir. E ela indica para eles no mapa onde ficava essa brecha, que foi aberta. Provavelmente ela sabia o local porque o Tenniel estava ali no momento em que eles retiraram esse pilar, e deve ser nessa região. E sabendo que essa árvore indicava esse limite de até onde os pilares conseguiam ir e indicava, né, essa brecha para sair dessa prisão, ela sabia exatamente por onde a coisa escaparia. E como ela sabia que o pilar que eles tinham sobrando tinha se perdido, ela sugere que eles tentassem encontrá-lo com o poder do Dick para colocá-lo a tempo nesse local, fazendo com que todos os pilares se conectassem e fechasse novamente essa prisão antes da coisa escapar. Porém, como ela vê, né, que o Dick não tá em condições de tentar usar os seus poderes, ela oferece para ele uma solução. Eles possuíam ervas que permitiam com que eles acessassem um estado espiritual que conectava eles com o espírito Maturin. Eram as mesmas raízes que o Mike no futuro usaria para entender o que era a coisa, como ela chegou em Derry, como derrotá-lo. E assim, uma breve explicação aqui para quem ainda não sabe. Maturin é o nome dado à entidade criadora do universo que se parece com uma tartaruga, e ela é como se fosse o oposto da coisa, a devoradora de mundos, enquanto o Maturin era a vida e o equilíbrio, uma espécie de yin e yang. E basicamente o Maturin, ela vomitou esse universo no qual a gente vive. E mesmo ela sendo o inimigo direto da coisa, sabemos que ela não interfere em nada em Derry, não diretamente, pois apesar dos losers sentirem sua energia e essa energia ajudar eles a entender como funciona e saber como derrotar a coisa, ela não faz isso diretamente. Ela mesmo fala pro Will no final do livro: eu não interfiro nessas coisas, mas isso não significa que ao você entrar em contato com o seu espírito, você não vai ser abençoado com essa energia, que obviamente pode te
ajudar contra a coisa. Então, basicamente, ela está mais que vigiando, ciente do que está acontecendo em Derry, mas não tá fazendo nada. Porém, essa erva ajudava quem a consumia a se conectar com essa energia e a resistir ao poder da coisa. E a Rose diz que essa erva, ela abre em sua mente uma capacidade mental poderosa e que para isso fecharia a porta que o Pennywise tinha aberto em sua mente, dando uma silenciada na mente do Dick, né, permitindo com que ele parasse de ver esses mortos. E assim conseguindo voltar a sua mente ao normal e poder chegar até o pilar. E é quando ele vai acabar descobrindo que está com as meninas. Como elas viram que o pessoal da escola estava desaparecido, elas queriam ter certeza se isso era real, ou se isso era mais uma ilusão do Pennywise. E por isso elas vão ir até a escola, onde vão encontrar o diretor e o leiteiro mortos, entendendo que sim, as crianças tudo tinham sido levadas, incluindo o Will. E como a Marge já estava furiosa com a coisa, a Ronnie já tinha se apegado ao Will e a Lily já queria enfrentar a coisa, elas decidem ir atrás dela. E é aí que entra o carro do leiteiro, que estava ali disponível para elas. Que eu ainda acredito que o Pennywise deixou ali prontinho para elas pegar e ir nessa armadilha. E a Marge então consegue ligar a van e elas seguem aquele rastro de sangue que a carroça do Pennywise estava deixando para trás. E é divertido inclusive ver ela tocando esse trombete, carregando esses corpos flutuando, sem se importar com nada. Bom, o Dick descobre então que elas estavam indo atrás da coisa, que estava indo na direção daquela árvore que indicava o local onde ela poderia escapar. E isso preocupa a Rose, pois ela sabia do poder que tinham esses pilares. Ela explica que por esses pilares terem sido removidos do cometa que aprisionava a coisa, esse que se encontra debaixo da casa da Rua Nebut, ali onde a coisa vive ou dorme, sei lá, essas peças naturalmente iriam querer voltar para o seu local de origem, para se reconectar com esse cometa. Por isso que mais longe que esses pilares fossem levados para longe do cometa, mais eles resistiriam. Eu acredito inclusive que esses locais que eles escolheram para enterrar esses pilares são realmente o limite até onde eles conseguiram levar, por isso que ela sabe o local exato aonde a coisa poderia escapar. E é por isso que quando eles chegam com o pilar ali, ficava mais difícil de colocá-los, porque era o limite. E essa energia por trás dos pilares e do cometa funcionam por causa desse magnetismo entre elas, como se fosse um ímã, e isso afeta a mente de quem o carrega. Até porque originalmente ela foi feita para conter a mente dessa entidade do Pennywise e a coisa desse devorador de mundos. E para isso, para ter força para conter esse tipo de energia, precisa ser algo muito forte. O que explica pra gente também que essa prisão do Pennywise ela é mais mental do que física, pois é o efeito que esses pilares causam nela, diretamente nela e eventualmente em quem está a carregando. É como se fosse, né, o anel do Frodo ali para quem tá carregando. E é essa energia que vai manipular a Lily contra as meninas. Bom, a Marge se distrai com a Ronnie em seu ouvido e por conta disso a van vai acabar tombando quando passa por um buraco e vai obrigá-las a ir andando. E como a Lily era quem estava segurando por mais tempo a adaga, isso estava causando nela uma ira muito grande, para convencer ela de que isso que elas estavam fazendo era errado para ela fugir dali. Então ela acaba se desentendendo com a Marge e a Ronnie, fazendo acusações que elas jamais fariam. E as meninas entendem que o pilar estava mexendo com ela. Então ela corre e as meninas vão ir atrás dela. E a Ronnie consegue conter a Lily, que estava descontrolada, e consegue ativar um gatilho em sua mente. Lembra que eu falei que o poder do pilar era uma força mental, então estava manipulando a mente da Lily. E é por isso que a Ronnie, ao falar as palavras certas, ao lembrar da importância do que elas estavam fazendo e que a Lily era uma âncora, ela consegue despertar a Lily desse transe, como ela mesmo tinha dito para eles na Torre da Água. Então a Marge convence ela de que elas deveriam revezar enquanto carregavam o pilar. E é nessa hora que a Ronnie vê a carroça do Pennywise quase se aproximando do limite da prisão e todas as crianças flutuando atrás dela. E as meninas decidem que iriam procurar pelo Will. O Dick estava acompanhando elas e ele vai ver as pessoas flutuando sobre o gelo. E a Rose vai entender que o Pennywise já estava próximo do limite. E o Leroy então tem a ideia de tentar parar a coisa, se lembrando do dia que o Dick conseguiu entrar em sua mente quando eles estavam no helicóptero, e sugere que ele tentasse fazer isso novamente. Enquanto isso, as meninas se aproximam das pessoas flutuando e tentariam resgatar o Will. Só que o Pennywise vai aparecer nessa hora e iria na direção delas, mas a Ronnie se mantém firme com o pilar e isso afasta ele, que se esconde no meio da névoa. A coisa já sabia que elas tinham esse pilar, então começa a rodear elas, tentando distraí-las para tirar a sua atenção. E é assim conseguindo de longe puxar a Marge pelo pé, afastando ela das meninas. E é quando ele vai ficar de frente para Marge e vai falar para ela: "Eu sempre quis saber
saber qual era o seu gosto, chamando-a de Margaret Tozer, o sobrenome do Rich Tozer, isso mesmo. Confirmando pra gente, como eu já vinha falando há 2 vídeos atrás, que a Marge é a mãe do Rich. A Marge não entende, obviamente, e é quando a Coisa explica pra ela que esse era o nome do seu filho, e revela que ele e seus amigos o levariam para a morte. E ele comenta também sobre não gostar de estar enjaulado e que dessa vez eles, os losers e ela, não o cercariam. Confirmando pra gente também, né, que esses 2 motivos eram o que estava fazendo ela fugir de Derry. E pra gente fica explícito então que a consciência da Coisa consegue atravessar esse espaço-tempo, pois apesar da história já estar escrita, a sua consciência consegue assimilar o que acontece no futuro e no passado. E as Luzes da Morte já tinham dado sinal disso pra gente, quando a Beverly, no final de It, a Coisa, parte 1, conta pra eles que viu o futuro e viu cada um deles, e na parte 2 revela que tinha visto como cada um iria morrer. E como isso é confuso pro Pennywise, ele não entende de como nem o porquê, mas sabe o que vai acontecer, revelando pra gente que quando ele vai atrás de cada um deles nos anos 80, ele já sabia o que estava fazendo, já sabia o que eles fariam com ela, com ele, sei lá. E o mesmo se aplica nos anos 60, ele já sabia quem era Lily, ele já sabia quem era Marge, já sabia quem era o Will, por isso que ele começa a perseguir eles individualmente. E isso confirma pra gente que na segunda temporada a gente vai ver os pais da Lily e os pais da Marge sendo perseguidas pelo Pennywise, pois agora com essa informação e com a reflexão da Marge no final, ficou evidente que o Pennywise, após ser derrotado, ele iria atrás dos antepassados desses losers, para tentar impedi-los antes de eles nascer, confirmando sim essa conexão que vai acontecer, onde o Pennywise em 1985 já tem as suas vítimas predefinidas. E isso explica também essa decisão dos diretores de contar essa história assim, começando pelos anos 60, depois indo pelos anos 30, depois finalizando com 1908, regredindo no tempo, pois estaremos acompanhando as tentativas fracassadas do Pennywise de tentar impedir essas raízes que iriam derrotar ele no futuro. E outra coisa legal é que quando a Coisa falou com o Will no lago, quando ele é atacado pela forma do seu pai queimado, a Coisa não estava prevendo o que aconteceria na Black Spot, e sim o verdadeiro destino do Will, pois pra quem não sabe, né, nos filmes, a gente descobre que o pai do Mike, que é o Will, morreu queimado junto de sua mãe em um apartamento onde eles moravam, e o Mike inclusive acompanhou isso enquanto era criança, e a Coisa já sabia que isso iria acontecer. E bom, fazendo uma referência ao Rich dizendo bip bip Marge, ele atacaria ela, mas nessa hora o Dick consegue acessar a sua mente, paralisando a Coisa. A Marge então foge dali, e as crianças começam a despencar no gelo, e o Will e as outras crianças finalmente acordam. Nessa hora, Van chega, e o Leroy e o Hank vão atrás de seus filhos. O Leroy então pede pela adaga, e ele com o Daniel, que era o protetor do segredo daquela geração, decidem que iriam juntos colocar a adaga no seu lugar. O problema é que os militares chegam bem nessa hora, e atiram na direção dos dois, acertando o Leroy na perna e o Daniel no pescoço, chocando todos na van. Vale lembrar que no exato momento em que o Leroy fugiu da base com o Dick, o general já foi informado sobre isso, e sabendo que de alguma forma ele tentaria impedir que a Coisa escapasse, ele vai ir em sua direção. E como ele sabia exatamente o ponto onde estava aberto essa fenda, ele já estava ali esperando por eles. Will corre na direção do pai, junto das meninas, e o Will se aproxima do pai, que vai contar sobre o pilar e o que ele deveria fazer. Mas o Will estava com medo e o Leroy tenta encorajá-lo. Will fala que não era que nem ele. E como a gente já tinha percebido durante essa temporada, o Leroy ele tinha costume de projetar o que ele era no próprio filho. Só que o Will ele era bem diferente do pai. Preferia seguir pelo lado acadêmico do que pelo lado militar. E ele fala pra ele: você não precisa ser que nem eu, você precisa ser você. E isso é foda pra caralho. Quando a gente acompanha essa família, quando a gente entende sobre os seus laços, sua relação, o que a Charlotte se incomoda no Leroy, e a gente vê que ele superou isso, e isso ajuda o Will a se aceitar também, cara, é muito bom de verdade, velho. Não tem alguém que deve ter assistido essa temporada que não gostou tanto da relação dessa família, cara, de verdade, eu não consigo imaginar. E isso desperta então a confiança no Will, que junto das garotas vão pegar o pilar e correr na direção da árvore. Por ordem do Shaw, o coronel vai cercar o Leroy e vai mandar homens atrás do Dick. E é nessa hora que o Shaw vai avistar o Pennywise paralisado no meio da névoa fria. O Dick, quando acessou a mente da Coisa, colocou ela em uma lembrança, mas não a dela mesmo, mas sim a do Bobby Gray. E isso dá a entender pra mim que o Pennywise disse pra Ingrid era verdade, sobre suas vítimas viverem dentro dele. Mas provavelmente quando ela atacou o Bobby Gray, ela deve ter acessado todas as suas lembranças pra entender mais ou menos como ele funcionava, o que fazia ele ser tão atraente pras crianças.
crianças. E o Dick encontrou essa brecha que deveria ser a mais fácil de acessar por ele estar na forma do Pennywise e fez ele acreditar que estava nessa ilusão. O problema é que quando os militares obrigam o Dick a acordar, o Pennywise vai perceber o que estava acontecendo e vai conseguir empurrar ele para fora. E é quando ele se encontra com o General Shaw e o Dick vai ser levado junto dos outros. O coronel continuava pressionando o Leroy para falar onde estavam as crianças e o Will conta para ela sobre a ordem do pai. E elas seguem firme. O problema é que a adaga vai começar a afetar o Will e as meninas já sabiam o que ela fazia com as pessoas e vão ir atrás dele e vão conseguir ajudá-lo a se virar e juntas vão ir empurrando o pilar. Mas o peso do pilar e a frente fria que só aumentava atrapalhava muito eles. O Pennywise vai se encontrar com o Shaw, que estava admirado com o que via, realizado, que vai dizer para ele que ele estava livre e obviamente com a pressa que ele estava, ele vai. Mas antes, o Pennywise dá uma farejada no Shaw e vai se lembrar do seu cheiro, se lembrar do primeiro encontro com ele e vai revelar o rosto do monstro que o atacou. O general mesmo com medo tenta ameaçar a coisa, mas vai virar um petisco. O coronel percebe que aconteceu algo e manda seus homens irem atrás do general. E eles vão ver aterrorizados o Pennywise correndo na direção das crianças, pronto para acabar com elas. O Leroy tenta convencer o coronel a atacar o palhaço, mas ele não quer ouvi-lo. Então ele vê que os soldados estavam distraídos e junto do Dick e do Hank eles vão conseguir desarmar os soldados, enquanto o capeta corre na direção da árvore. Pelo que dá a entender, então, parece que o Pennywise não estava correndo na direção deles. Ele quer fugir, ele sabia do risco e que tentar bater de frente com elas segurando o pilar era arriscado. E ainda zomba com elas, que estavam com dificuldade de empurrar o pilar, perguntando se estava tudo bem, se estavam com probleminhas e diz adeus aos losers, porque sim, ela ia fugir. Mas o maioral aparece nessa hora pipocando a coisa. E a gente sabe que armas de fogo não podem matar a coisa, mas podem ferir caso vocês acreditassem nelas. Por isso, o Leroy consegue desfigurar o Pennywise inteiro. E enquanto ela vai se recuperando, as crianças vão chegando cada vez mais perto e o Leroy pipocando ela mais ainda. Só que quando acaba a munição, o Pennywise percebe e coloca o Leroy para ver as luzes da morte, ficando completamente no transe. E assim ela consegue se recuperar totalmente. Só que agora que o Leroy conseguiu atrasar um pouco ela, as crianças já estavam mais perto, com um pé de colocar o pilar na árvore. E como ela não tinha mais tempo de fugir, ela decide, ao invés de sair correndo, partir para a direção das crianças, que chegam até a árvore, mas não conseguem fincar o pilar que estava resistindo. A sua força era muito forte. E lembra que eu falei no vídeo do episódio 6 e do episódio 7 que o Rich era o personagem mais importante para unir eles? Seja pela força de vontade dele, seja pela coragem, ou dessa capacidade de unir eles quando estão juntos? Pois bem, eu errei como seria, mas acertei que ele seria a peça fundamental para derrotar a coisa. Todo mundo estava desacreditado quando o Leroy cai e o Pennywise parte para cima deles, mas a Rose vai sentir a presença do chefe da tribo deles. E lembra que eu teorizei que ele pudesse ser um iluminado também? Por ele ser diferente daqueles espíritos que o Dick estava vendo e por ele ter sido no passado o responsável por ter conseguido entender a coisa e como enfrentar ela? Bom, isso é confirmado quando ele aparece pro Dick, já que agora o Dick não estava mais vendo os espíritos de Derry, e como a avó dele, que também era iluminada, conseguia aparecer para ele na hora que ela queria, e o próprio Dick no Doutor Sono consegue aparecer pro Danny, esse espírito ancestral consegue aparecer pro Dick, para trazer essa peça que faltava para as crianças fecharem a prisão, o Rich, o espírito dele, convicto, pleno e forte. E o Dick vê isso, vê ele indo ao encontro dos amigos, passando pelo Pennywise e mostrando o dedo do meio para ele. E amigos, me desculpem, mas nessa hora eu chorei. Eu nunca fiquei tão emocionado, cara, assistindo alguma coisa. Esse episódio em si, ele já começa, né, com uma carga muito forte. Quando a gente vê o Leroy preocupado com o filho dele, a gente sabe, né, que ele tá processando essa situação do risco de perder o filho dele. A gente vai se emocionando a partir daí. E quando a gente vê também as crianças unidas por esse propósito, cara, é muito bom e muito forte. Mas aqui eu não resisti. Ver o meu menino indo até os amigos e chegando até eles, conseguindo força pra empurrar o pilar. E cara, também é muito bom ver a reação do Dick, que deveria estar carregando essa culpa por não ter conseguido salvar o Rich. A gente vê, né, ele tá de frente o menino, antes do pior acontecer. E é bom ver essa reação quando ele vê ele, e ainda falando pra Rose que ele estava vendo um milagre. E a reação e cara de cu do Pennywise é melhor ainda, principalmente quando ele mostra o dedo do meio pra ela, cara. Cara, de verdade é muito bom, mano. Mesmo depois de morto, ele continua protagonizando
aterrorizando. Bom, o Pennywise entende o que acontece e vai pra cima dele, se transformando numa ave, enquanto a Rose pipocando ele, a Charlotte e o Hank gritando, e eles, até por um momento, acreditando que o Pennywise alcançaria elas. A gente vê as crianças, as 5 unidas, forçando o pilar para baixo. E no momento em que a coisa conseguiria pegar eles, eles conseguem fincar o pilar na terra. E é nessa hora que todo o magnetismo e o poder dos pilares se conectam, criando essa energia, que rebate imediatamente a coisa para longe, pois ela estava entre essa energia que a enfraquecia. E finalmente essa porta aberta foi fechada, e por conta desse impacto, o Pennywise fica todo debilitado. E as crianças assistem a ela se desfazendo, todo o seu corpo físico, que já não tinha mais forças para se manter acordado, se desfazendo, e no fim ele fala, público animado, ironizando o próprio fracasso. E a sua forma espiritual, aquela bola de energia, foge se escondendo novamente nos esgotos de Derry, libertando o Leroy do transe. E a Marge então comenta que sentiu bem no finalzinho ali um par de mãos ajudando eles, e que todos eles também sentiram, e o Will tinha certeza que era o Rich ali com eles. E bom, os pais vão ao encontro deles, ver se eles estavam bem. A gente vê a Rose lamentando pela morte do Tunnel, enquanto cantava uma música para ele. Vemos o coronel que assistia tudo aquilo com aquela cara de tonho dele, obviamente entendendo a gravidade da situação. E é bom a gente lembrar, inclusive, que ele só estava recebendo ordens do seu superior, e agora provavelmente sem o general, e entendendo o que era essa coisa, ele mudaria o seu conceito dessa situação. Bom, um tempo depois, o diretor, insatisfeito ainda, como se já não tivesse partido do nosso coração, a gente vai ver o funeral do Rich, onde a Marge está discursando, falando sobre a importância da amizade verdadeira, citando coisas que amigos fazem um pelos outros, e tem muita coisa para observar. Detalhes no cenário, vemos os pais do Rich chorando, ou observando a união das crianças, vemos o Dick se aproximando deles, que é foda pra evolução desse personagem que a gente já conhecia, né, de O Iluminado, que se mostrou tão querido e importante para essas crianças. E a gente sabe, né, que ele lamenta muito pela morte do Rich, e eu tenho certeza que se ele tivesse uma segunda chance, ele teria pulado no meio daquele fogo para tentar salvá-los, velho. E ele então vê ali o Rich, vê que o espírito dele estava em paz, diferente de todas as vítimas que ele já tinha visto da Black Spot. O Rich morreu convicto que ele estava salvando o amor de sua vida, protegendo ela de tentar sair, ou até mesmo protegendo ela do Pennywise. E tudo isso fez com que ele morresse em paz. E o Dick então se aproxima dos pais do Rich para contar que ele estava ali com eles. A gente também vê a Marge andando na rua principal, e ela se depara com o aviãozinho do Rich, e ela sabia o quanto que ele queria que o aviãozinho chegasse até o outro lado da rua principal. Por isso que ela fica muito feliz ao ver essa cena. Vemos também a Lily finalmente indo visitar o túmulo do seu pai, que desde o primeiro episódio a gente sabia que ela não se sentia preparada para isso. Mas agora, depois de tudo o que ela enfrentou, ela finalmente estava. E mostra de frente a lápide. E é interessante prestar atenção no nome do pai dela, já que a segunda temporada vai se passar no ano de 1935, o que provavelmente o pai dela vai ter 16 anos. E com certeza ele deve aparecer nessa temporada, pois como podemos ver na cena seguinte, a Marge conta para ela sobre o encontro com o Pennywise e que ele contou sobre o Rich Tozer e como o filho dela com os seus amigos a mataram. E é quando ela conta que percebeu que essa coisa podia acessar as lembranças dela de outras linhas do tempo, ou viajar no tempo, entendendo que se ela voltou para o ano de 62 atrás dela, ela poderia fazer o mesmo com seus pais. E é por isso que eu tenho certeza que na segunda temporada vamos ver tanto os pais da Lily, os pais da Marge, e quem sabe, né, a avó da Ronnie, ou até mesmo o Hank, apesar de em nenhum momento ele ter mencionado, já ter enfrentado essa coisa. É assim, pra mim a segunda temporada ela já está clara em minha mente, o que vai ser, como vai ser esse lance da gangue Bradley, o porquê que vai acontecer esse massacre, período político que isso se passa e como isso afeta diretamente os personagens e como a coisa vai usar isso. E por isso que provavelmente ainda hoje vai sair um vídeo onde eu vou contar tudo pra vocês sobre o que vai acontecer na segunda temporada. Fiquem atentos que logo logo sai. E bom, a Lily encerra dizendo que essa luta não era deles e que eles não precisavam se preocupar com isso. Encerrando aqui a história da Lily e da Marge. Bom, uma das coisas que sabemos através do filme It, a Coisa, é que os Haylons decidem ficar em Derry. Não exatamente em Derry, né, ali ao lado. E aqui a gente consegue entender como que isso acontece. A Rose, que estava triste pela morte do sobrinho, decide ir embora de Derry. Por isso ela colocou sua fazenda à venda e sugere que eles ficassem por ali. O Leroy tinha sido dispensado do exército e o coronel prometera deixar eles em paz caso
caso eles ficassem de boca fechada. E como Leroy já demonstrou interesse em ter uma fazenda no começo da temporada, por causa do seu pai, isso chama a sua atenção. Claro que eles odiavam Derry pelo seu histórico, mas a Rose precisava de alguém que a ajudasse a proteger esse segredo, pois ela sabia que essa história não tinha acabado. E como eles sabiam que eles ainda tinham 27 anos antes dessa coisa voltar, eles pensam um pouco e aceitam. E é importante lembrar que o Leroy, ele nunca se esqueceu da coisa, pois no futuro, como a gente vê no próprio It, a Coisa, ele conta pro Mike sobre a existência de uma criatura que devorava as pessoas e Derry. E ele conta isso pros losers naquele momento em que eles se encontram pela primeira vez e estão ali no festival. E assim, é só importante lembrar que isso na linha temporal dos filmes, no livro é diferente. Além de que ele sempre manteve um neto por perto, estudando em casa para não ter que ir até Derry, já que ele sabia que estava chegando no período em que o Pennywise ia voltar. Enfim, a gente sabe, né, que o Will e a sua esposa vão acabar morrendo em um incêndio enquanto o Mike ainda é uma criança, e isso não deve estar conectado com a coisa, deve ser um acaso infeliz que acontece. Ainda ali, o Dick vai se despedir do Leroy, que também se afastou dos seus serviços, e decide ir ajudar um colega em Boston, que tem um hotel, onde ele iria trabalhar como cozinheiro. E sabemos que esse é o Hotel Overlook, uma entidade que atrai iluminados para ela, para que ela pudesse consumir essa energia deles, como vemos e passamos a descobrir no filme e no livro O Iluminado. Eu acho curioso, né, eles relançar O Iluminado agora no cinema, sabendo que teve todo esse background e desenvolvimento desse personagem. Eles sabiam que as pessoas iam querer rever esse filme. Povo esperto, né? Inclusive, se vocês quiserem um resumão desse filme aqui, ou um final explicado, comente aqui pra eu saber, que aí eu aproveito, né, que acabou a série e trago esse vídeo pra vocês. E assim, né, uma grande referência pra gente que já conhece, né, esse universo e sabe o que vai acontecer com o Dick, que passou por esse longo processo e decidiu tomar outro rumo de sua vida. Um adendo legal aqui é que eu já sabia quem era o Dick Hallorann por conta dos filmes, por conta do livro, pelas menções que tem, né, o próprio It, a Coisa. Só que eu não esperava que eu ia gostar tanto dele. Eu realmente passei a admirar o Dick Hallorann. E isso, obviamente, é mérito do ator, do roteiro e da direção. Mas enfim, eles então se despedem nesse abraço muito fofo, onde ele pede pro Leroy mantê-lo informado sobre o Will e a Charlotte, surpreendendo o Leroy, né, e ver que ele realmente se preocupava com a sua família. O Hank, a Ronnie e a sua avó iriam deixar Derry, já que o Hank estava dado como morto. Não era seguro para ele ficar ali, já que infelizmente todos aqueles merdas que causaram o incêndio na Black Spot, tirando o Stanley, saíram impune e ainda viviam por ali. E com a ajuda da Rose teriam a chance de ter uma nova vida, novas identidades e, como vimos, o Will e ela juntos. Eu acredito que a Ronnie possa ser a mãe do Mike, pois apesar do nome dela ser Jessica nos filmes, sabemos que eles vão ter novas identidades, então quem não garante que ela não vai mudar o seu nome para Jessica? E como o Will vai continuar morando em Derry, eventualmente pode ser que ela volte para lá para viver com ele, já que, como ele mesmo diz, ele continuaria escrevendo cartas para ela. E a gente tem esse momento dos dois se beijando muito fofo, só confirmando pra gente isso, enquanto eles conversam ali no final sobre como as pessoas se esquecem quando deixam Derry, mas ele não queria se esquecer dela. E bom, a Charlotte e o Leroy decidem ficar, enquanto o Will escreve pra ela. Vemos ela feliz indo embora dessa cidade maldita com o pai. Encerrando a história dos Grogan e dos Halons aqui nessa temporada. Mas ainda não é o fim, tem duas cenas pós-crédito. Aí tem, né, a parte que mostra It Bem-vindos a Derry, capítulo 1, tocando a mesma trilha dos filmes de fundo. E em seguida a gente vai ver o que aconteceu com a Ingrid. Vamos ver que ela foi internada em Juniper Hill, e a música tocando de fundo era uma forma de acalmar ela. A mesma música que estava tocando quando a Lily vai em sua casa, e está tocando também quando a Beverly vai em seu antigo apartamento e se encontra com a Coisa na forma da Ingrid velha. E é aí que a gente vê 26 anos depois, ela já velha, pintando o que parecia ser a mão dela quando ela segurou a mão do Pennywise. E ela escuta o som de uma porta se abrindo e uma garota gritando de terror. E ao seguir o som, ela se depara com a Elfrida March, que tinha tirado a própria vida, a mãe da Beverly. E vemos ela chorando com o seu pai. A Ingrid vê isso e a Beverly repara que ela estava ali. E é quando ela fala a frase: "Ninguém que morre aqui
realmente morre, enquanto mantém aquele sorriso sinistro e o olho vesgo do Pennywise. E não é só isso, a Beverly sente o mal ali, e o mal sente o medo dela, marcando aqui o início do novo ciclo da coisa. Pois agora que ela sentiu o medo da Beverly e viu essa brecha, e sabia que ela e seus amigos a matariam no futuro, ela precisava acabar com a Beverly. E essa cena, no geral, toda, ela é interessante porque a gente sabe que no filme isso acontece realmente com a mãe dela, inclusive o pai dela vive jogando na cara dela que isso era culpa dela, e esse encontro aqui, o primeiro encontro da Ingrid com a Beverly, justifica aquele encontro que ela mais velha vai ter com a Ingrid, só que a gente sabe que não é a Ingrid, é a coisa fingindo ser ela, deixando tudo amarradinho aqui pra gente. Lembrando que esse era o mesmo mês em que um garotinho chamado George Denbrough sairia sozinho no meio da chuva atrás do seu barco. E assim finaliza esse episódio e essa temporada de Bem-vindos a Derry. Maravilhoso, perfeito. Pra mim, nota aqui, ó, 9, nota 9. Perfeito, quase um 10. Fico muito feliz de ter tido a oportunidade de falar dessa série, muito feliz de ter pessoas como vocês me acompanhando até aqui, acompanhando cada um dos vídeos e só aumentando, enquanto vocês vão teorizando, a gente vai bater na cabeça aqui pra entender o que tá acontecendo, vai falando, vai se emocionando, vai chorando. Obrigado por me acompanhar nessa cobertura, que ainda terão 2 vídeos, um talvez ainda hoje, na segunda-feira, se você estiver vendo esse vídeo, deve sair ali perto das 6 horas, no máximo até terça, explicando tudo o que vai acontecer na segunda temporada. Falarei sobre os detalhes do quem foi a gangue Bradley e por que a sociedade se virou contra eles, qual a importância que eles têm, né, o reflexo na sociedade em relação à depressão, que foi esse período difícil que as pessoas viveram, e quais conexões que tem realmente com os personagens aqui da série. Fiquem atentos que esse vídeo vai estar bem legal e tenho certeza que vocês vão gostar. Também quero fazer um vídeo, talvez, explicando a temporada inteira, onde a gente vai comentando tudo o que aconteceu, né, indo nos pontos mais importantes, obviamente, entender um contexto geral, né, do que ela foi e o que é Bem-vindos a Derry. Talvez, dependendo do engajamento de vocês, faça um vídeo aqui comentando o que foi essa temporada, comentando algo mais crítico, o que eu achei, o que eu senti, que sei lá, mano, a vontade que eu tenho de falar dessa série aqui o resto do ano inteiro. Mas eu sei que é difícil, é porque tem muita coisa boa vindo aí. Tentei dar meu máximo nas explicações, tentei passar pra vocês meus conhecimentos. Pra cada vídeo eu tentei rever os episódios mais de 1, 2, 3 vezes, ia no livro, buscava fonte, revia os filmes pra trazer algo muito além pra vocês, para que vocês pudessem ter um entendimento melhor sobre essa série e uma experiência muito boa. E se de alguma forma eu conseguir agradar vocês, conseguir entreter vocês, conseguir trazer alguma explicação para vocês, se inscreva aqui no canal, continue me acompanhando porque terão outras coberturas aqui. Daqui até o final do ano estarei falando de Stranger Things, se aparecer alguma oportunidade de vídeo de Derry também falarei. Tudo inclusive sobre Bem-vindos a Derry que vier sair ano que vem, seja teaser, trailer, notícia, vou trazer aqui no canal. Em janeiro também vai ter cobertura possivelmente de Pânico, Cavaleiro dos Sete Reinos, A Casa do Dragão e muito mais. Então, se puder me acompanhar nessa jornada, independente de eu estar falando uma coisa ou outra ou não, pelo menos você vai estar ali comigo, me observando, me acompanhando. E quando eu lançar um vídeo interessante, vocês assistem. Se gostaram até aqui, deixa o like para apoiar esses meus vídeos, porque eu realmente me dediquei muito para trazer um vídeo bom de verdade para vocês. Não é à toa que vocês me abraçaram muito e eu fico muito feliz por conta disso, sou muito grato por isso. E comenta aqui o que vocês acharam tanto do vídeo, tanto do episódio e dessa minha cobertura. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que também assistiu o episódio, que também tá fascinado com esse final épico, maravilhoso, que assim vocês também vão estar me ajudando. Me siga em minhas redes sociais, lá eu estou sempre conversando com vocês, compartilhando minhas ideias, falando sobre os episódios, falando sobre novidades, e assim a gente pode ter um contato melhor. Obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos no próximo vídeo, beijão e tchau.